Bom dia. Bom dia. Opa, melhor. Tudo bem? Prazer, meu nome é Matheus. Desculpa por não ter conseguido vir ontem, mas a gente está aqui hoje de corpo, alma e coração. A gente queria muito estar aqui. Como eu acompanhei pelo Telegram os eventos de ontem à noite, eu pensei numa forma de facilitar, depois, se tiver espaço para perguntas, para selecionar melhor quem vai fazer a pergunta e qual que eu vou escolher para responder. Então eu trouxe aqui um kit de um bafômetro portátil. De usar. Então, se alguém fizer pergunta, sopra antes aqui, a gente vê se está em condições de fazer a pergunta realmente ou não. Ok? Muito bem. Vou deixar aqui para o final. E se mais algum palestrante precisar, está aqui disponível. Pode, eu forneço. É. O Marco eu vou pular ele do bafômetro. Muito bem. Bom, meu nome é Matheus. O que eu vim contar para vocês é um pouco do que eu passei até chegar aqui como trabalhando hoje como desenvolvedor. A minha formação de início é geografia, como professor de geografia. Vocês encontram mais informações sobre mim aqui no site. Então, como começou tudo isso? Como todo mundo aqui já passou, ou alguém está passando agora, na hora de decidir pela profissão, eu decidi por geografia. Por quê? Porque eu amo geografia. E é claro, quando eu soube que também tinham muitas viagens, uma por mês pelo menos, na faculdade, foi que me interessou mais ainda. Então, eu escolhi o curso de geografia e o rumo natural dessa carreira é você ser professor. E era a minha vontade mesmo. Eu sempre quis ser professor. Era a minha vontade. Trabalhar como professor. Só que algumas coisas aconteceram no meio do caminho. Antes disso, o curso de geografia ele não é muito diferente da programação. Por quê? Na geografia a gente conversa com áreas humanas e exatas. Então no curso a gente tem aula de física, biologia, matemática, humana, sociologia. Então é algo bem multidisciplinar, algo que te abre muito a mente. Né? Eu achei que foi importante para abrir a mente para a carreira que eu decidi seguir depois, hoje. Então, como todo professor de geografia, escolhi ser professor e era o que eu amava e é o que eu amo fazer, dar aula. Para quem alguém aqui já é ou foi professor ou dá aulas, tem, okay? Tem também o pessoal da faz leite, o pessoal que faz workshop, não é muito diferente, eu aqui dando uma palestra. Por quê? O dar aula é isso, é você compartilhar o conhecimento, compartilhar o que você sabe. E quando você faz isso para uma criança do ensino fundamental, é muito mais mágico ainda, porque você está trabalhando, formando a cabeça de um ser que vai ser um adulto, um pai, um profissional no futuro. Isso é muito gratificante. O problema da carreira de professor não é ser professor, é o que está fora da sala de aula. Como assim? Na sala de aula é tudo muito bom. Só que fora da sala de aula, quem é professor não tem uma vida social. Por quê? Você vai ter que, todo tempo livre, sábado, domingo, feriado, qualquer tempo livre que você tiver, é para corrigir provas, preparar a aula, corrigir trabalho, lançar notas no sistema. É toda uma parte burocrática. Né? Então, o que atrapalha mesmo a vida do professor é o que está fora da sala de aula, não o que está dentro da sala de aula. Sem contar regras que a gente tem que seguir, MEC, etc. Né? Você não é impedido de fazer um bom trabalho. Quando você encontra inovações na área da educação, pode ver que não é algo de outro mundo, é sempre um passo a mais, porque você tem uma série de limitações como professor. E aquilo estava me sufocando. E eu decidi que eu não queria aquilo, né? Principalmente quando eu vi que meus colegas de trabalho, para conseguir ter uma vida razoável financeira, teriam que dar, no mínimo, 70 horas aulas por semana. Então, amanhã, tarde, noite, final de semana, cursinho, qualquer tempo livre era para dar aula. Eu percebi que aquilo não era saudável para mim, tanto como pessoa, como fisicamente também. Começou a aparecer sinais de estresse. Então, eu decidi mudar de carreira. Mas para não dar um passo muito longo, né, e continuar fazendo o que eu gostava, eu conheci uma outra área da geografia, que eu já havia tido contato na faculdade, eu decidi focar nela, que é o geoprocessamento.
O geoprocessamento ele faz uma ponte ali entre a geografia e o processamento de dados, né? Então, com o geoprocessamento você passa a ter contato, trabalha dia a dia com imagens de satélite, radar, interpretar esses dados. E para mim foi muito bom, porque foi meu primeiro contato ali com a área de desenvolvimento. Eu ainda não desenvolvia nada, né? Muito pelo contrário, só usava as ferramentas. E a partir daí eu consegui emprego em empresas aqui da região, Ribeirão Preto, São Carlos, que precisavam de profissionais dessa área de geoprocessamento, para interpretar imagens de satélite. O pulo do gato se deu quando eu fui trabalhar numa empresa em São Carlos. Ela está lá até hoje, ainda existe a empresa. Eu recomendo, muito boa. Tinha um time de desenvolvedores muito bons. O nome da empresa é Enalta. E lá eu tive contato com o mundo do desenvolvimento. Pessoas desenvolvendo. E eu tive um chefe que ele tinha a mente muito aberta. Ele era um americano, o nome dele é Jeff. E ele vivia batendo na tecla de que todo mundo deveria aprender a programar. Todo mundo mesmo. Físicos, geógrafos, biólogos, todas as áreas, medicina. Ele não media esforços para poder divulgar isso, esse trabalho. E ele acabou me empurrando, praticamente forçando a aprender a programar. Né? Não por uma exigência do trabalho, mas para minha pessoa. Ele disse que aquilo ia ser bom para mim como pessoa. E eu fui pesquisar. Passado uma semana, né, eu pesquisando, eu vi que a linguagem mais próxima do que eu fazia com o geoprocessamento era Python. Porque os programas que eu utilizava eram escritos utilizando Python, as bibliotecas, né? Eu decidi, pô, vou usar Python, vou aprender Python. E o Jeff veio e me perguntou, uma semana depois, Matheus, você escolheu a linguagem? Escolhi, só que eu tenho um problema, Jeff. É qual? Para todo mundo que eu falo que eu escolhi a linguagem Python, todo mundo dá risada na minha cara, diz que é uma linguagem de brinquedo, de criança. E ele falou, não esquenta a cabeça com isso, Python não é assim, é uma linguagem tão boa quanto qualquer outra, e tem suas vantagens muito melhores do que as outras. E passada essa primeira etapa do preconceito, né, isso decidi, não, vai ser Python mesmo. Né? Então o Jeff começou a me ajudar a encontrar material na internet. Foi quando tive contato com o material do Masanori e outras pessoas. Só que ainda não me considerava um desenvolvedor. Eu apenas aprendia a linguagem, okay? Não praticava ela. Até que um dia a nossa empresa, como que ela trabalha? Ela monitora equipamentos de usinas, todo equipamento, colhedora, caminhões, carros, todos os veículos da usina. Essa empresa monitorava, tinha um equipamento instalado. Nós precisávamos informar para a usina quais veículos estavam excedendo o limite de velocidade. Como que isso funciona? Nós tínhamos ali a localização do veículo, latitude e longitude, x e y, e a velocidade com que ele estava andando, o veículo. Só que nós, para sabermos que ele estava excedendo o limite de velocidade, teríamos que comparar o ponto onde ele estava e a velocidade com uma via, com uma estrada, que é um vetor de linha. Como toda empresa, nós fomos atrás de empresas que vendiam esses vetores, estradas. Encontramos uma das empresas que fornecem esses vetores para Google também, e compramos esses vetores. Qual foi a nossa surpresa? Eles estavam horríveis, horríveis. Não tinham muitas estradas e a empresa pagou um preço absurdo por aquilo. E as estradas que tinham estavam numa escala que você não conseguia identificar as curvas da pista. Então, tinha uma linha reta que simbolizava, estava simbolizando a pista com curvas e tudo mais. Então, a gente não conseguia uma precisão muito boa. Os caminhões, quando comparados, a velocidade caíam fora da pista, da estrada, e isso com o cliente foi um problema muito grande. Então, qual foi a solução imaginada? Nós já temos a localização desses caminhões, por onde eles passam. Vamos pegar esses pontos e conectar esses pontos, formando assim linhas. Então a gente passou a desenhar nossas próprias estradas. Isso coube a mim, né, que era analista de geoprocessamento. Bom, passado um mês, 2 meses, desenhando, ligando esses pontos, isso clica a clique. Milhares de pontos. Quebrei 4 mouse e consegui uma lesão na mão direita. Então veio a cobrança do Jeff. Vem cá, e Python? Peraí, mas o que tem? Você aprendeu à toa? Vamos aplicar. Mandou parar de desenhar aquelas linhas por uma semana. Você só vai
sair daqui quando você desenvolver uma solução para fazer isso que você faz. E foi o que aconteceu. Passada uma semana, eu escrevi um script que fazia exatamente o meu trabalho. Ele ia todo dia no banco de dados, extraía os pontos, latitude, longitude, velocidade, conectava esses pontos, suavizava, para não ficar tudo muito reto, quadradão, para desenhar a estrada, e devolvia para a gente a estrada pronta, desenhada. Então, isso me salvou pelo menos mais 4 mouses e uma outra lesão na mão esquerda, que é a mão que eu comecei a desenhar as vias. E aquilo, naquele momento, a minha cabeça explodiu. Eu falei, cara, peraí, com essa linguagem eu consigo automatizar o que eu faço. Isso me deu tempo livre na empresa, para eu poder me dedicar a aprendizado, a aprender mais e aprender outras coisas. Né? E essa pressão do meu chefe foi muito boa. Vale lembrar que em nenhum momento foi uma pressão saudável, em nenhum momento estava sob ameaça nenhuma. Ele é uma pessoa muito boa. Ele passou, de repente ele falou, tem um problema. Agora você vai ter que ficar colocando o nome dessas ruas, dessas estradas. É outro trabalho mecânico, manual. Eu falei para ele, não é para ser manual. Vai programar. Né? Então, aí, forçando, eu comecei a ter contato com Python para web, Flask, Django. Então a gente desenvolveu, em mais uma semana, consegui desenvolver uma solução web onde as pessoas da usina conseguiam clicar na estrada e dar nome para elas, para aquelas estradas. Eu não teria mais que fazer isso. O usuário ia fazer aquilo por mim. E nessa empresa eu tive contato com vários desenvolvedores, pessoas ótimas, que queriam ensinar mesmo você a ser um desenvolvedor. O que eu aprendi com isso? Eu aprendi como geógrafo. Eu nunca seria um desenvolvedor como um cientista de computação. E nem era esse o objetivo, né? Concorrer com um cientista de computação. A mentalidade do Jeff é a seguinte: o dia que um médico aprender a programar, ele vai conseguir conversar com um desenvolvedor na mesma linguagem para pedir o que ele precisa. Ou vai conseguir fazer scripts para automatizar as suas análises. A mesma coisa que aconteceu comigo com a geografia. Desenvolvendo scripts para automatizar o trabalho mecânico. E dali criar soluções. Essa é a mentalidade. Então, o meu objetivo como desenvolvedor é esse também. Nunca vai ser concorrer com um cientista de computação, mas fazer bem feito a minha área de atuação, na geografia. E passei a ter contato ainda mais com a comunidade Python, sempre pela web, né, à distância. E eu conheci, então, o Henrique Bastos, uma figura conhecida, muita gente boa, e fiz o curso com ele, né, o curso Welcome to the Jungle. Ok, nesse curso, além de aprender mais sobre Python, eu aprendi muito mais sobre desenvolvimento, o que abriu a minha cabeça mais ainda. Peraí, então eu consigo ter com boas práticas desenvolver soluções mais completas e vender essas soluções. E um contato maior ainda, eu comecei a ter contato com um estilo de vida, muito divulgado na comunidade também, que é o Lifestyle Business, né? Onde você conecta o seu negócio com o seu estilo de vida. Então eu decidi que, a partir dali, eu iria aplicar isso. Além de aplicar o conhecimento com Python, aplicar também esse conhecimento desse estilo de vida. Então eu passei a procurar oportunidades que cabiam nisso. Foi então que eu tive contato com um trabalho que estava sendo oferecido, né, uma vaga da ONU, como consultor da ONU. E me candidatei a essa vaga e consegui entrar nessa vaga. Qual que era o trabalho? O trabalho ali era para ser consultor de geoprocessamento. A vaga que eles precisavam era bem específica. Eles queriam alguém que conhecesse geografia, geoprocessamento e conhecesse Python. Então, eu me encaixo perfeitamente nessa vaga. Agora, eu não estava mais conectando pontos para desenhar estradas, né? Eu passei a conectar pontos para a minha vida. Né? E uma informação que eu esqueci de falar também, com esse script que desenhava estradas, em um mês nós passamos a ter uma base de estradas no estado do Mato Grosso do Sul, 4 vezes maior do que a base da Google. Então, o Rodolfo está aí? Chupa Google.
Fechamos o Google Maps no chinelo, com um script em Python. Né? Então, aquela base que a empresa havia comprado por 21, na época a empresa pagou 21 mil reais por uma base de dados. A nossa base estava muito maior do que aquela que havia sido comprada. Então, abriu um negócio, uma oportunidade de um negócio paralelo também, que é fornecer essas bases. Né? Então, tudo isso por conta de um script em Python. Muito curto. Mostrar o script inteiro para vocês e dar risada. Então, é só isso, é só isso. Então, um script em Python gerou um outro negócio, um segundo negócio. Né? Poder concorrer com a Google tranquilo. Bom, essa vaga eu recomendo para quem está procurando oportunidades. Como funciona? Pouca gente sabe, mas a ONU, ela investe muito dinheiro no Brasil. A ONU, muito dinheiro mesmo. E para cada área que ela investe, ela contrata consultores. O que são esses consultores? Pessoas como eu e você, que se candidatam a uma vaga. Quando eu entrei nessa vaga, era para o Ministério da Pesca. Né? Eles precisavam de uma solução em Python que conseguisse monitorar as áreas de pesca que o Ministério fornecia para as pessoas. Como isso funciona? Você tem a beira de um rio que pertence à União, não pertence a um município ou a um estado, pertence à União. Você pode ir lá no Ministério e requerer uma área para você cultivar ali, praticar aquicultura, cultivar ali seus peixes, né, para vender. Então você passa por um processo para conseguir essa área. Essa área você não compra, é uma área pública, você ganha uma concessão. Então, o meu trabalho era fazer uma plataforma web que conversasse com a solução de geoprocessamento que o Ministério tinha, que era em ArcGIS, que é uma solução proprietária, mas que também conversasse com uma solução aberta, que é o QuantoGIS, o QGIS. O que esse projeto fazia? É um aplicativo indiano que buscava os dados do banco de dados do Ministério e também na base geográfica do Ministério. Juntava os dois nessa plataforma web, nesse GIS web, né, como assim a gente chama, esse mapa. Os funcionários do Ministério podiam clicar ali naquelas áreas e saber de quem que é aquela área, se aquela área já foi concedida ou não foi, se tem mais de uma pessoa concorrendo naquela mesma área, se aquela área atende às requisições legais, se está dentro de uma área de preservação ambiental ou não. Então, para isso, é tudo uma comparação. Você compara com vetores do Ministério do Meio Ambiente, para comparar para ver se está dentro de uma área de preservação ambiental ou não. Esse foi o trabalho. Okay? Como eu estava falando, a ONU contrata esses consultores. Então, lá eu tive contato com veterinários, biólogos, físicos, químicos, geógrafos. Então, qualquer área, das mais diversas possíveis que você imaginar, você tem essas vagas para consultores. Fica a dica aqui, Letícia. Oceanógrafos também. Como isso funciona? Você escolhe um órgão da ONU que lida com a sua área de atuação. Ok? Se é educação, Unicef, se é agronomia, FAO, algum órgão da ONU. Lá você vai ter lá uma área para você se candidatar. Você vai cadastrar seu currículo. Deixa seu currículo cadastrado na plataforma deles e assim que surge uma vaga você se candidata. Como que é a seleção? Não tem prova. A seleção é mediante o currículo, tem uma análise de currículo, então tudo pela plataforma web, né? Eles analisam o currículo e te chamam para uma segunda fase, que é uma entrevista. Aí nessa entrevista, você vai se apresentar, vai ser conhecido. Eles vão julgar se você cabe na vaga ou não. E vale lembrar o seguinte, eles pagam muito, muito, muito bem. Eles pagam. Recomendo. Procure lá a ONU. No caso, eu me candidatei para uma vaga para a FAO, né? Que é a Fundação da ONU para Alimentação, Agronomia, Alimentação. Então, por que alimentação? Porque peixe é comida, né? Ministério da Pesca, peixe, comida. Então lá, esse funciona como um contrato fechado. Você é contratado por um período, você negocia, normalmente de 11 meses, o valor já é fechado, negociado o valor, e você já sabe o que você vai fazer naquele período. Você vai entregar um produto para eles. Então você vai vender um produto, ok? E pode ser um sistema, pode ser um relatório, pode ser... Esse produto vai variar de acordo com a área. Eu já vi produtos lá que eram trabalhos de pesquisa, levantamento bibliográfico, trabalhos como o meu que eram de desenvolvimento. Então, vale a pena você procurar.
é uma forma de abrir mais o leque, né? Pra você não ficar preso a esse mundo de empresas, né? Ah, tem que ter uma carteira assinada, tem que ter uma empresa, um emprego, ou criar minha empresa. Não, você pode ser um consultor, né? E pode procurar que vaga está de sobra ali. Então, fui lá para Brasília, né, onde eu pude aplicar todo esse conhecimento que eu tive com Python naquela empresa, com Django no curso, e com o estilo de vida também, mais aberto, mais livre. Um adendo aqui também é quando você escolher ter um estilo de vida mais livre, o mais aberto, mais tranquilo, você trabalhar remoto, a maior dificuldade que eu encontrei, que eu acho que você vai encontrar, não é o trabalho remoto, é lidar com a família, com as pessoas. Porque para todo mundo você está vagabundeando, você não está trabalhando. Você está lá na sua casa navegando na internet, não é trabalho. Então vão surgir interrupções. Pessoal, busca meu filho na escola, né? Oh, busca remédio para mim, você não está fazendo nada mesmo aí. Essa é a parte mais difícil de escolher trabalhar dessa forma, mais livre, à vontade. Então, esse trabalho durou um ano. Passados esse um ano, o produto foi entregue, tinha a possibilidade de continuar ou voltar, nós decidimos voltar aqui para o estado de São Paulo. Voltar aqui para nossa casa, nossa região. Tem pessoas que eu conheci lá que estão há 6 anos trabalhando como consultores. Você fecha um contrato, trabalha, espera 3 meses de férias, vai lá, fecha um outro contrato e continua. Né? Então pode ser uma opção de trabalho para quem está procurando oportunidades, né? Procurar na ONU essas vagas. E eu consegui, você também vai conseguir, pode ter certeza. Não tem nada de especial, de diferente, não. Bom, só que para voltar, a gente precisava de uma fonte de renda. A conta que a gente fez quando a gente foi para a ONU é que o dinheiro que nós iríamos conseguir ali, eu digo nós porque eu sou casado, então é sempre eu e a esposa juntos. A gente conseguiria se manter durante aquele um ano em Brasília, ok? E conseguir a renda para mais um ano aqui, até conseguir uma outra coisa. Então, tudo um planejamento financeiro, né? Você tem que, como você não tem mais uma carteira assinada, você tem que ter esse planejamento, quanto você vai gastar até quanto dura o seu dinheiro. E não pensar mais em mês, pensar em ano, planejamento anual. Ok, esse é o nosso planejamento. Só que nessa vida, nada é estável, nada é previsível, tudo é imprevisível. O que aconteceu? Nesse um ano lá, quando chegou perto da época de voltar, fechando o contrato, a gente recebeu a notícia de que a nossa casa aqui havia sido assaltada, furtada, né? Só que não foi um furto comum. As pessoas encostaram a caminhonete lá às 8h30 da manhã, carregaram a geladeira, fogão, forno, micro-ondas, limparam a nossa casa. Então, aquele planejamento de um ano de reserva foi por água abaixo, né? Você não pode sair agora. Ou eu compro a geladeira para guardar a comida ou fico dinheiro na conta. Então, imprevistos vão acontecer. Isso é algo que você tem que ter em mente, né? Não conte com o previsível. Aí a solução que a gente encontrou. Em conversa com um irmão meu, que é advogado, ele falou, Matheus, tem um escritório aqui de advogados nosso, onde a gente trabalha aqui, que precisa de uma solução para poder gerenciar os processos. Esse escritório, ele tem ali 2.000 processos que ele administra. Só que quando esse processo está rolando na vara judicial, ele tem o que ele chama de andamentos. O que é um andamento? O juiz fez o processo andar, julgou alguma parte do processo. Quando esse andamento acontece, o advogado tem que ficar sabendo disso, porque ele tem um prazo para se manifestar diante do juiz. 15 dias, 5 dias, depende da situação. O escritório estava perdendo muito prazo. Estava perdendo. Porque eram muitos processos para administrar. Ok, esse era um problema para resolver do escritório. O outro problema é saber com quem está o processo, onde está, se está parado, por que está parado. Então, pensando nisso, em conversas com eles, a gente resolveu desenvolver uma solução que a gente chamou de Omnis. Essa solução, esse escritório comprou essa solução. Como que ela é? Existe também nessa área uma preocupação com sigilo, porque tem processos que rolam em sigilo. Então, eu quando eu vi aquilo, eu fiquei abismado, porque a minha primeira mentalidade foi, vamos desenvolver uma solução web, ok? Rodando na nuvem. Só que esse escritório falou assim, não, na nuvem não. Como não? É tudo na nuvem hoje em dia, não tem como ficar fora da nuvem.
falou, não, tem processos aqui que rolam em sigilo. A gente não pode correr o risco disso aqui vazar, abrir, tem que ficar aqui. Pode até vazar no meio do caminho, mas não pode ser a gente, a fonte que vazou desse processo. Eu pensei, é só esse escritório que tem esse problema. Eu passei a pesquisar e eu vi que tinha um mercado ali de escritórios que não compravam soluções para a web com esse receio. Então, qual foi a solução? Um servidor rodando dentro de um Raspberry Pi, muito pequeno, ok? Escrito usando Python, tipo uma ponta a outra, usando Flask, bem enxuto, ok? E esse servidorzinho, o escritório foi lá, plugou na rede deles e passou a funcionar dentro da rede ali, ok? Então, uma aplicação web, só que rodando dentro de uma rede interna ali, não pode sair dali. E o escritório gostou muito e comprou a ideia, ok? Agora, o nosso projeto com o Omnis tem a versão web também, para escritórios que não tenham esse receio, para poder contratar como qualquer solução web, mas também tem a opção do servidor local também. Tudo Python, de uma ponta a outra. Então, novamente, isso abriu a nossa mente para uma outra fonte de renda que não fosse a carteira assinada. Né? E hoje a gente está vivendo com essa solução, Omnis. Né? A necessidade faz um homem. Né? Quando a gente sofreu aquele baque do assalto, a gente já começou a correr atrás de outra fonte. Isso que eu falei até agora para vocês foi a minha jornada de professor de ensino fundamental até como consultor da ONU. Mas você não é mais consultor. Não, o nome está lá. Assim, quando surgiu uma outra vaga para consultoria, a gente pode se candidatar normal, tranquilo. Uma vez consultor, fica muito mais fácil você continuar sendo consultor. Ok? E hoje, nosso foco hoje, como família, está dedicado a essa solução para advogados. Encontrei algumas pedras no caminho que eu queria compartilhar com vocês. Me ajudaram muito. A primeira delas, a mais difícil, foi aprender a vender. Nessa área da computação, de programação, desenvolvimento, a gente se foca muito na linguagem, na tecnologia, mas se foca muito pouco no conseguir vender. Por que eu digo isso? Eu conheço desenvolvedores, e aqui eu acho que tem pelo menos 100%, muito melhores do que eu. Se você ver meu código, é uma coisa horrível. Só que não aprenderam a vender. A vender o quê? Não vou ser vendedor, mas vender você, vender o teu conhecimento, vender o que você sabe. Se vender, vender a sua imagem. Isso foi um diferencial muito grande, aprender a vender. Eu não sabia vender, não sei tudo, mas com livros, buscando, aprendendo, cursos, assistindo, eu tive que aprender a vender. Sem isso eu não conseguiria vender o que eu sei, o conhecimento. Então é uma lição muito importante que eu aprendi. Outra é que o seu dinheiro vai acabar. Não importa qual o planejamento financeiro que você faça, qual é a tua reserva. Ele vai acabar, pode ter certeza, como o nosso acabou. Quem é que consegue prever que vai ser assaltado, né? Vai ter sua casa limpa do dia para a noite? Então, imprevistos vão acontecer, aos milhares, ok? Então, o seu dinheiro vai acabar, então esteja preparado para isso. Faça o seu planejamento financeiro? Faça. Mas esteja preparado para ficar sem dinheiro. Por que eu digo? Porque nessa hora é que vai dar aquela vontade de largar tudo e voltar para trás. Né? Então, não, vou fazer qualquer coisa menos isso, vou sair aqui distribuindo currículo, eu vou fazer qualquer coisa menos continuar no caminho que eu estou. Então, esse conselho é muito importante para você manter a sua mentalidade, o teu foco. Qual é o teu foco? Ok? Seja preparado para o pior, você vai ficar sem dinheiro mesmo. Como a gente ficou, zerado. Ok? Mas uma vez que você sabe como sair da situação, não importa quantas vezes você vai ficar sem dinheiro. Você vai conseguir sair daquela situação, se você manter a mentalidade. Então, um outro conselho é aprenda a usar o seu dinheiro. Okay? Aprenda mesmo. Faça cursos, leiam livros. Eu estou lendo um livro agora do Gustavo Cerbasi que é Adeus Aposentadoria. Ele mostra como que esse mundo mudou. Não funciona mais a fórmula que a gente usava para se aposentar. Então, ele fala, esqueça a aposentadoria. Né? Isso não funciona mais. Cada ano que passa é cada vez mais difícil. Né? Se você achou que ia aposentar com 65 anos de idade, você teve a surpresa esse ano que agora é só com 75. Né? Daqui a pouco vai ser 80. Okay? Então, não esteja esperando esse benefício. Né? Aprenda a lidar com o seu dinheiro, a usar o seu dinheiro e aproveitar a vida agora.
Outro conselho muito importante que eu aprendi nesse caminho. Esse, para mim, foi o mais importante de todos. Aprenda a fazer amigos. Isso, você tem que aprender a fazer amigos. Então, eu sou do jeito que eu sou, eu tenho que gostar como eu sou. Não, aprenda a fazer amigos. Por quê? Foi através da amizade com o meu chefe lá atrás que eu aprendi a programar. Foi através de amizades que eu soube de oportunidades como aquela da ONU, para ser consultor da ONU. Foi através de amizades, de amigos, né? Conversa com amigos que eu passei a ter contato com o mundo do desenvolvimento para a web. Foi através de amizade que eu teve contato com esse problema que os advogados têm. Então, amizade é fundamental. Amizade. Aprenda a fazer amigos e a manter amigos, que é o mais difícil. Manter amigos. Essa lição eu espero que você guarde. Uma outra lição é que, como você trabalha de forma mais independente, autônoma, você tem que fazer o seu curso, fazer o seu conhecimento. Então, você tem que aprender a aprender. E mais do que isso, você tem que manter a família por perto. Ela que vai te ajudar quando tudo der errado. Ok? É a família. Essa é uma parte muito ignorada pela gente. Mas eu passei a ver que é uma parte fundamental. Mantenha a família por perto. Mantenha o contato com a família. Eu passei a escolher esse estilo de vida mais livre para poder ter mais contato com a família e com os amigos. Isso fez toda a diferença na minha jornada. Ok? Vai almoçar com seu pai, com a sua mãe, um dia da semana. Vai almoçar com seu irmão. Liga pro seu irmão, vai assistir um filme junto, com sua irmã. Mantenha contato com a família. Porque quando tudo der errado, vai ser eles que vão te ajudar. Aprenda a aprender por conta própria. Escolha o que você vai aprender e aprenda, para que você aplique aquilo. Aqui eu compartilho com vocês alguns livros que me ajudaram nessa jornada. O primeiro deles foi Saber Vender é da Natureza Humana, Daniel Pink, onde ele fala sobre como você pode aprender a vender e como vender é importante. A única coisa, esse outro livro me ensinou a ter foco, a escolher uma única coisa e focar naquilo, ignorando todo o resto. Isso é fundamental, para você não se perder. Ainda mais nesse mundo de tecnologia, onde você tem centenas de frameworks, tecnologia e bibliotecas para fazer alguma coisa. Escolha uma e fique naquela, por pior que seja. Ok? Se for trocar, troca no próximo projeto. Ok? Não naquele. Então, foque. Foco é fundamental em tudo. Foco no que você vai gastar seu dinheiro, no que você quer trabalhar, com o que você quer trabalhar, com quem você quer trabalhar e como você quer trabalhar. Escreva isso. Todo dia eu gosto de levantar e escrever no meu caderninho qual que é o meu foco. Todo dia eu escrevo nele, para não perder o foco. Outro livro, Roube como Artista. Isso é muito usado na nossa área. Nesse livro ele fala de como você pegar coisas que já estão prontas e aprender a melhorar essas coisas. Roubar como um artista, do Austin Kleon. Um outro livro que foi fundamental para mim foi do Derek Sivers, Anything You Want. A história do Derek Sivers é de um músico que queria vender o seu CD de forma independente. O que ele fez? Ele foi e comprou um livro de PHP e MySQL e desenvolveu a sua própria loja. Essa loja foi crescendo, crescendo, crescendo e virou a CD Baby. Foi vendido depois. Foi vendido depois. Ele conta a jornada dele para, de forma independente, aprender, fazer tudo sozinho e criar a sua empresa do zero. Okay? E um outro livro que também eu acho fundamental muita gente coloca como autoajuda, mas não é. Depende, se você está precisando de amigos, pode ser autoajuda. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Para mim foi muito importante para aprender a lidar com pessoas, aprender a dar atenção para as pessoas, aprender a aprender com as pessoas. Até esse livro, achava que sabia muita coisa, mas eu aprendi que qualquer conversa, por menor que seja, uma conversa de corredor, você pode aprender muita coisa com outra pessoa. Ok? Então é fundamental que você aprenda a fazer amigos com isso. O que eu queria dizer com isso é que essa foi a minha jornada até aqui, de professor a desenvolvedor. O Masanori chegou, obrigado Masanori. Eu havia agradecido no começo sobre o aprendizado com o web. Ou teria mancado agora, não é o Masanori? Não? Desculpa. Eu estou dando obrigado Masanori para a câmera. Obrigado Masanori.
É que tinha uma câmera aí atrás. Perdão. Ok. O que eu queria dizer com isso é que essa foi a minha jornada. Não quer dizer que nada do que eu tenha feito vai dar certo para você. Ok? Nada. Muitas pessoas focam em pegar fórmulas prontas, em estudar a biografia de outras pessoas de sucesso e aplicar aquilo, exatamente aquilo na sua vida. Eu te digo que eu tentei fazer isso. Não dá certo. Por quê? O que aconteceu para aquela pessoa dar certo foi uma série de fatores que não está no livro, okay? E não foi contada. O ambiente, a época, o dia, as pessoas, os amigos, a família, e tudo isso não tem como se repetir. É impossível a mesma situação se repetir no nosso universo. Então, o que eu fiz não quer dizer que vai dar certo para você, mas algumas coisas por as quais eu passei, eu espero que você não caia nos mesmos erros que eu caí, possa aprender um pouco mais com eles, assim como aprender com as pessoas. Porque cada jornada é única. E eu não considero que a minha jornada terminou. Muito pelo contrário. Está em desenvolvimento ainda. O que eu aprendi também é que você deve ser você mesmo. Não tentar ser outra pessoa. Não tentar ser um Steve Jobs, um Bill Gates, qualquer outra pessoa. Você tem que ser você mesmo. Procurar ser a melhor versão de você. Como isso? Eu passei a entender a minha vida como um software. Eu escrevi no caderno, eu tenho 33 anos. Então eu escrevi no caderno qual será a minha versão 4.0, ok? E eu fiz um backlog, né? Backlog para cada versão minha, onde eu listo as features que eu quero para mim, as novas funcionalidades e também os bugs que eu quero corrigir. Né? Bugs entenda como vícios, né? Coisas que me fazem mal. E eu coloquei esse backlog para seguir. Então, eu procurei, com isso eu quero ser a minha melhor versão. Sempre buscar melhorar esse software vivo, né? Que sou eu. E eu imagino que você também possa se encarar dessa forma, já que a gente está nessa área de desenvolvimento. Encara a tua vida como um software em desenvolvimento, não como um software pronto, encaixotado para vender, mas como um software que está se desenvolvendo. Aí eu te pergunto, quais são as novas funcionalidades que você quer para você? E quais são os bugs que você quer corrigir para ser um software melhor, para ser uma versão melhor de você mesmo? É isso que eu queria compartilhar com vocês, espero que eu tenha ajudado e eu agradeço pela oportunidade de estar aqui e também aprender com vocês. Que a gente possa ajudar um ao outro a sermos melhores versões de nós mesmos. Obrigado. Obrigado, Matheus. Não, eu saí cedo. Bom, obrigado, Matheus. Temos perguntas? E Carruna. Matheus, prazer. Prazer. Conhecer, depois a gente vai bater um papo aí. Obrigado. Tentar fazer uma amizade e manter ela depois e tal. Agradeço. É Márcio? Mário. É que daqui eu tô à vista. Você falou agora que está se considerando aí como software, tem um backlog e coisas. Sim. Como é que é a sua metodologia? Você chega no início do ano, esse ano eu vou entrar na academia, vou fazer tal, chega no final do ano, aquele efeito tipo metodologia de desenvolvimento em cascata. Aí você chega no final do ano, faz, ou é tipo desenvolvimento ágil que toda semana você fala, cara, me corrigi com isso aqui. Tipo, como é que você faz esse esquema, hein? Eu me um encaro... Scrum? Mário, obrigado. Eu me encaro como sprint. Sprints de no máximo 2 semanas. Porque eu percebi que longo prazo não existe. Né? Essa ideia de longo prazo, né? Eu não tenho planejamento de longo prazo. Eu sei onde eu quero chegar. Agora, como eu vou chegar, eu não sei. A nossa vida não tem que ser. Agora eu vou brincar um pouco com Rails, né? Como um trilho, né? Mas como uma trilha, né? Que você tem que. Você desenha o seu caminho. Você encontra atalhos, trilhas para seguir. Você muda o caminho. Um trilho é muito fixo e reto e plano. Você vai seguir aquele trilho, né? Siga uma trilha, né? É melhor. E muda a cada semana. A cada 15 dias eu estou trocando e estou me aperfeiçoando cada vez mais e me cobrando, né? Mas tem que ser como sprint, tem que ser curto. É o hoje, é o agora. Obrigado, Mário. Eu vi ali também, no fundo. Pegar o fone? É. Preciso pegar o papel.
Precisa do bafômetro ou não? Matheus, parabéns pela palestra, foi muito legal. Obrigado. Qual é o seu nome? Guilherme. Guilherme. Minha pergunta é simples, assim, é uma coisa que até eu sempre fico muito pensando. Eu nunca trabalhei com home office e tal, tenho vontade de um dia ainda experimentar. E uma dúvida que eu sempre penso muito é a respeito da disciplina. Como que você consegue lidar? Porque eu acho que quando o trabalho é absolutamente autônomo, a principal pessoa que cobra de você é você mesmo, né? Como você consegue lidar com isso? O que eu percebi é que a disciplina não também é uma ideia inalcançável. A gente nunca vai conseguir. Eu nunca consegui chegar nela, né, a disciplina. O que me motiva é que eu estou por conta própria. Se eu não fizer aquilo, o dinheiro não entra na conta. A conta não fecha. E no trabalho, às vezes a gente deixa um pouco de lado, leva nas coxas, por quê? O teu dinheiro vai cair na conta no final do mês. Não importa se você desenvolver aquela feature, compliquei backlog ou não. O máximo que pode acontecer é tomar um fumo do seu chefe, uma chamada, né? Na próxima reunião, para avaliar desempenho, vai estar um pouco mais baixo, mas você pode recuperar depois. Mas quando você está por conta própria, se você não fizer aquilo, o dinheiro não entra na conta, a disciplina surge. A disciplina. Então, foi o que me motivou, foi isso. Eu tentei fazer vários métodos de como ter disciplina, técnicas, o que você imaginar, foco, meditação, mas o que mais funcionou para mim foi a questão do dinheiro. Se eu não fizer, meu dinheiro não entra na conta e eu não vou ter dinheiro para pagar as despesas. Foi isso que me dá disciplina, foi isso, que me deu a disciplina. A disciplina por si só eu não consegui alcançar como um método para atingir ela, mas sim o medo, né, de ficar sem dinheiro foi o que me motivou a ter essa disciplina, de todo dia desenvolver, todo dia. E algo que eu aplico também como técnica é o Pomodoro. Então, eu não saio do computador sem ter feito pelo menos 5 Pomodoros, né? Que é intervalo de tempo, né? No caso, eu trabalho com Pomodoro de 20, 30 minutos. Então, enquanto eu não comprei 5 Pomodoros, eu não saio da frente do computador, para garantir que a renda vai entrar. Então, o aplicativo Pomodoro, pode pesquisar aí, se não está com internet, Pomodoro, baixa o aplicativo e usa ele. Coloca lá, ó, eu vou ficar aqui por 3 Pomodoros, por 4, por 5. Enquanto não acabar, eu não saio daqui. Foi o que me ajudou muito também. Obrigado, Guilherme. Eu não posso soprar o bafômetro, não, senão não posso fazer pergunta, não. Vai estourar o balão. Qual é o seu nome? É João. João. Você consegue fazer o 4, pelo menos? Não, consigo, tranquilo. Eu achei sua palestra muito interessante, cara, mas eu fiquei pensando algumas coisas assim que você citou. A primeira pergunta que eu tinha e que eu fiquei muito interessado em saber, você disse que seu chefe ficou te pressionando para aprender a programar e tal, mas uma pressão saudável. Não ficou muito claro para mim como que você aprendeu, assim, se você aprendeu sozinho ou se alguém te ajudou. Acho que você poderia comentar um pouco melhor sobre isso, porque eu fiquei muito interessado. E a outra questão é quando você falou sobre o Gustavo, e sobre as coisas de aposentadoria e tal, quem acompanha um pouco a economia vê que no Brasil hoje as regras estão mudando e vários fundos de pensões estão indo embora por causa de corrupção e tal. Mas eu queria saber se você investe em alguma coisa de aposentadoria privada ou em algum outro lugar para conseguir ter esse planejamento financeiro para o seu futuro, assim. Sim. A pressão dele era saudável, como você falou, e como funcionava? Naquela semana, todos os dias eu tinha que trazer para ele um conhecimento novo, que eu havia estudado. Okay? Ele cobrava de mim se eu havia praticado programação naquele dia. E o que ajudou muito é que, como ele era ali da região de São José dos Campos, para vir para São Carlos, ele tinha que ficar em algum lugar. Antes ele ficava no hotel. Aí a gente passou a dividir o apartamento. Então, todas as noites, essa cobrança acontecia fora do expediente. Até que chegou esse dia que no expediente eu fui cobrado para desenvolver essa solução, para automatizar. Porque eu chegava, é algo também que eu aprendi, não reclamar muito da vida, né? Eu chegava para ele reclamando sempre, poxa, já quebrei outro mouse, quebrei o segundo mouse, o terceiro, o quarto mouse, minha mão não aguenta mais, né? Eu vou fazer fisioterapia. Então, essa cobrança partiu disso, pô, para de reclamar e faz, você está aprendendo Python, pratica, usa o que você está aprendendo. Que é algo que a gente acaba caindo no erro de não praticar também. Quem está aprendendo, quem é de outras áreas principalmente. Você vai lá, assiste no YouTube as videoaulas, ok? Tudo, mas não pratica aquilo. Se não praticar, de nada adiantou. Okay? Então, por mínimo que seja,
se é para automatizar você fazer download de vídeo do YouTube, o que seja, colocar em prática. É isso que o Jeff cobrava de mim, colocar em prática o que eu aprendia, né? Foi assim que, e o aprendizado foi através de tutoriais, primeiramente, as aulas do Masanori no YouTube e em conversas em grupos do Google com a comunidade. Então, eu tinha alguma dúvida, eu perguntava lá. Um outro blog que me ajudou muito foi o blog que é conhecido do Eric, né? Figuraça, né? O Japa. Aprendi muito também com os relatos dele ali, do Eric, com a jornada de aprendizado dele, então eu passei a seguir aquilo também. Porque ele postava, eu aprendi assim, conheço essa pessoa do mundo Python, eu ia lá, conhecia, pesquisava tudo a ver com aquela pessoa. E o que foi mais fundamental foi quando eu abri uma conta no GitHub, onde eu pude praticar, colocar meu código lá e também olhar o código de outras pessoas. Quando eu comecei a olhar o código do Flask, eu passei a entender como que ele funciona, né? Quando eu comecei a olhar o código do Django, também passei a entender como funciona, como que essas chamadas acontecem, por que acontecem, né? Então isso ajudou muito, fundamental. Praticar e GitHub. Leitura de código, leitura de código, leitura de código. É igual aprender a ler e escrever. Você só aprende a ler quando você passa a ler muitos livros, né? E a escrever também. Então, o código eu percebi que foi a mesma coisa. E sobre a aposentadoria, o que eu tenho buscado hoje é investimento em tesouro direto, em fundos de CDB também. Eu pesquisei em contas de banco, não bancos comuns, né? Eu fui em banco, todo banco que eu ia, o gerente, não, que isso, tesouro direto, compra aqui esse título que eu tenho aqui, ó, compra aqui esse produto, né? Então, a busca é por conta própria. Não, coloca na poupança, né? Loucura. Então, foi por conta própria, né? Através de literaturas que falavam sobre isso, investimento, e hoje que eu busco fazer é isso, está investindo em tesouro direto. Se você pesquisar, fazer um cálculo, você vai ver que o mesmo dinheiro que você coloca na poupança ou no fundo de garantia, você vai dar risada. O quanto ele lucraria se tivesse investido em tesouro direto. E você não precisa ter muita grana, como eu tinha. Você pode investir com R$100. Vai lá, todo mês, coloca R$100 ali, coloca 150, o quanto você puder, vai lá e coloca um pouquinho. Você vai ver o quanto que o seu dinheiro vai render. Você vai ser muito mais rico do que atrás de fundo de garantia, aposentadoria, INSS e tudo mais. Respondi? Obrigado. Você estava falando que... Seu nome? Osmar. Osmar, prazer. Igualmente. Você estava falando que o seu interesse pela essa parte de programação veio de um incentivo do seu chefe e que citou um exemplo de um médico que se ele tivesse uma noção interessante de programação, ele poderia conversar com os desenvolvedores para fazer essa interface. Tirando o fato de que nas mais diversas áreas elas demandam 5, 6 ou vários anos de estudo, e além do interesse também por esse fato, o que você considera que é o determinante por, hoje em dia, ainda haver muito poucos profissionais que têm essa gama multidisciplinar? Os que eu converso da minha área, né, da área de geografia, que eu tenho contato ainda, pessoal com quem eu estudei, é o medo do código. É o medo de não entender ou já tentar alguma coisa, através, por exemplo, do QuantoGIS, tem o interpretador Python, você pode tentar programar por ali. Puxa, tentei não conseguir, isso aqui não é para mim, né? Então é esse medo do código. Eu vejo que é a maior barreira, né? Mas quando eles passam a conhecer e a usar, e ver que não é o bicho de sete cabeças, tem essa orientação, né? A gente vê os grupos, pairéis, eu acho isso fundamental. Esse pessoal que está começando, né? Ter essa orientação, é por aqui. Aqui tem uma pedra, desvia, vai para cá. Depois você volta nessa pedra e pula ela. Eu acho isso fundamental. O maior medo que eu vejo desses profissionais é o medo do código. E depois que começam a programar, vem que, como eu conheço físicos que programam, químicos, biólogos também, quando passaram a ter contato com a programação, economista, um amigo meu que é economista, o Robson, o Limão, ele passou a ter contato com o Python também. Ele falou, eu quero programar também, na minha área, ele é economista. Apresentei o Python para ele, como funcionar, o caminho das pedras. A vida dele mudou também. A questão de automatizar análises econômicas e a ter mais tempo livre para dedicar a outras coisas, né? Então, a programação para ele como economista, que é uma área totalmente diferente do desenvolvimento, como que mudou a vida dele também. Como ele não vai ser um desenvolvedor, mas vai ser um ótimo economista que conhece desenvolvimento. Então, essa conversa com o desenvolvedor fica muito mais fácil e também para automatizar coisas do seu dia a dia, como o Limão fez e eu faço também. Então, eu vejo que é isso, é o medo do código. Você
tem alguém para dar o primeiro passo para ele, tranquilo. Respondi? Obrigado, mano. Mais alguma? Ah, Sérgio. Muito legal a palestra, Matheus. Obrigado. Quando você falou de ficar sem dinheiro e a disciplina vir quando a água bate na bunda, né? Não foi esses termos, mas é mais ou menos isso. Eu tava segurando para não falar, mas é isso mesmo. Quando tem pessoas que têm um pouco de dificuldade com esse tipo de situação, tem algum conselho para dar com pessoas que travam em situações assim, que ficam sem atitude quando estão numa situação difícil? Sim. O que eu aprendi com essas quedas aí foi o seguinte: evita usar o cartão de crédito. Não porque ele é ruim, ele é muito bom. Mas nessa hora do aperto, você só vai ter ele para recorrer, o cartão de crédito. Então, quando chega a fase de ficar zero, sem dinheiro na conta ou no bolso, o cartão de crédito vai te dar uns 30 dias aí, pelo menos, para você poder movimentar e conseguir fazer entrar grana. Algo que me ajudou muito nisso foi, por exemplo, para vender o Omnis, a gente foi necessário menos de 30 dias, né? Antes do cartão de crédito cair, né? A fatura. Como foi feito? Desenvolvimento, zero. Se você vai vender alguma coisa para alguém, esqueça de desenvolver, levar um protótipo. É PowerPoint. Então, o que eu faço? Eu chego no cliente com o PowerPoint, eu desenho até algumas telas ali, usando o Photoshop, de como vai funcionar, ok? E usando técnicas de venda. Começar pela dor do cliente, né? Então, no caso esse, para advogado, o que eu perguntei para eles foi o seguinte: quanto custa um cliente te ligar, perguntar para você, doutor, como tá o meu processo? E você não saber responder para ele. Como está o processo dele? Quanto te custa de perder credibilidade ali? Quanto custa para você em questão de tempo, pesquisa? Então, focar na dor e PowerPoint. Poxa, o tempo que você vai usar para desenvolver alguma coisa para mostrar para ele, você pode usar visitando mais clientes esse tempo de desenvolvimento. O máximo que eu desenvolvi ali foi uma interface web só usando o Angular para mostrar funcionando. Eu vou clicar aqui e vai aparecer isso aqui. Só isso. Mas o que eu achei fundamental foi isso. Você ter esse fundo de reserva, que é o cartão de crédito. Não usar ele como renda principal, mas como uma reserva para recorrer quando tudo der errado. Né? A gente não vive uma vida de gasto. Né? A gente é econômico, a gente planeja tudo. Às vezes assim, imprevistos acontecem e te levam todo o dinheiro. Então, para estar preparado, a gente tem esse fundo de reserva, que é o fundo de reserva nosso, que era nosso dinheiro, foi por água abaixo quando aconteceu esse problema do assalto. Mas a gente pôde recorrer ao cartão ali. Então, não usar o cartão como principal, mas como um fundo de reserva para você recorrer, para ganhar algum tempo, para conseguir uma grana, para poder movimentar de novo a tua empresa, teu negócio. Era isso mesmo, Sérgio? Respondi? Não? Mais dúvidas? Tá. Tudo bem, Matheus? Oi? Sou o Paulo. Oi, Paulo. Prazer. Você comentou dessa vida mais livre, vida free. Sim. Mais próximo de família, você tem mais tempo. Eu já adoto isso faz 1 ano e meio. Que legal. É muito legal, muito bom. Eu não adoto tanto a fundo nesse ponto de você ter, vamos almoçar com um amigo, vamos almoçar com a família. Eu tenho que fazer mais vezes. Mas eu sinto isso que você comentou. Você não faz nada, fica na internet, vamos ali. Eu passo alguns momentos desse. E um ponto difícil é você passar para a sua família que você está trabalhando. Você tem que educar a família que você eu estou na minha casa, mas eu estou trabalhando, estou num momento profissional, estou correndo atrás do meu dinheiro. Mas é muito bom. É muito bom você ter essa liberdade de você não estar 8 horas por dia no escritório. E você ter essa flexibilidade. Hoje eu vou trabalhar um pouco mais cedo, eu vou trabalhar um pouco mais tarde. Você encontra o seu momento de melhor horário para você ter um desenvolvimento melhor. Mas a minha pergunta que eu faço com você é o seguinte: desde que você decidiu, um professor para mim não tá legal, quanto tempo demorou daquele momento até hoje? Naquele momento eu levei 2 anos para fazer o mestrado, né? Mais 1 ano para conseguir um emprego numa empresa que trabalha com geoprocessamento, 3 anos. Aí a parte mais rápida foi aprender Python. Né?
esse tempo entre aprender Python, desenvolver a solução para geoprocessamento, praticar tudo mais, foi mais um ano. Então, foram 4 anos aí. Né? Então, aí a partir daí, o emprego na ONU foi muito rápido também, ficou um ano. Então, para chegar de professor até consultor da ONU foram 4 anos. Porque eu decidi fazer um mestrado, né? Que uma pós-graduação, eu digo que ela vai te ajudar não pelo conhecimento, você não vai aprender muita coisa não, assim como na graduação, você não aprende muita coisa. Você aprende na prática, mas ela te ajuda com o título. Isso contou muito ponto. A análise de currículo, a pessoa olha, poxa, tem um mestrado, olha que legal. Então, se você vai fazer, faça por 2 motivos. Um, para você ter o título. 3. Outro, pelos contatos que você vai ter com os outros pós-graduandos ou graduandos. Isso aplica também à faculdade. Né? E pelo dinheiro da bolsa. Né? Vai te ajudar muito. O dinheiro da bolsa. Não? Mas ajuda, viu? Então, após, foi o que mais tomou mais tempo foi após, nesses 4 anos. Então, para chegar de professor para consultor da ONU, foram 4 anos, sendo 2 da pós, né, da pós-graduação. E o que mais levei dela foi isso, foi os contatos com os amigos, né, e o título. Né. Mas, em questão de aprendizado, dificilmente você vai sair de lá praticando o que você aprende, assim como na universidade. Eu duvido que 2 anos de empresa no dia a dia não vão te render muito mais do que os 4, 5 anos na universidade. Porém, é importante pelo título. Né? Então, também me ajudou muito. Você faz para não fazer faculdade, não fazer pós? Não, faça. Mas faça pela razão certa. Não faça porque eu vou fazer para aprender. Você vai aprender muito mais na prática. Eu fiz pensando no título. No título que você me dá para o currículo. E os contatos que eu fiz. Era isso? Era? Obrigado, Matheus. Obrigado. Pessoal que ainda tiver dúvida aí, vão aproveitar agora o horário do coffee, juntar com o Matheus aí. Pessoal, é muito interessante a palestra, o pessoal tem muita coisa para conversar mesmo. Obrigado, pessoal.